Pessoal, agora a gente vai corrigir aqui esses exercícios, tá? Ó, é o objetivo desse vídeo, dessa aula, é corrigir esses exercícios. Vamos lá então, esse primeiro aqui, ó. Represente geometricamente. Então foi dado 2 conjuntos e 3 intervalos. E a gente vai ter que representar eles na reta numérica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, saber ler essa notação de conjunto. Isso aqui já é muito importante. Ó, a gente lê assim. O conjunto A, né, é x pertencente aos reais, né, ó, x, o símbolo de pertence, conjunto dos reais. Essa barra significa tal que. Então, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 0 e o 3. E aí, como tem o símbolo de menor ou igual, eu posso incluir o 0 e não incluir o 3. É importante que vocês leiam desse jeito. Você poderia também falar x pertencente aos reais, tal que 0 é menor ou igual que x, menor que 3. Só que essa leitura assim fica meio estranha. Eu acho que nem eu entendo se alguém me fala isso. 0 menor ou igual que x, menor que 3. Fica muito mais entendível quando você fala x está entre o 0 e o 3. E aqui pode incluir o 0 porque tem o símbolo de igual aqui embaixo. Ok? Treinem em fazer essa leitura porque ela é muito mais fácil de entender, tá? Bom, vamos fazer essa representação aqui, ó. Posso incluir o 0, então bolinha fechada no 0. Não posso incluir o 3, bolinha aberta no 3. Então, o intervalo aqui que eu vou marcar é esse aqui, né? O que está entre o 0, podendo incluir ele, e o 3 sem incluir ele, ok? O outro aqui, ó, o conjunto B. X pertencente aos reais, sem o 0, né? Ó, esse asterisco aqui significa sem o 0. X pertencente aos reais sem o 0, tal que o x está entre menos 8 e 5. E eu posso incluir o menos 8 e posso incluir o 5 porque tem o sinal de menor ou igual. Então tá aqui, ó. Coloquei aqui na minha reta, coloquei o menos 8, coloquei o 5, bolinha fechada em ambos, né? E aí eu pintei. Porém, aqui tinha uma restrição, ó, de eu não incluir o 0. Então, por ter essa restrição, no meu intervalo eu coloquei aqui, ó, bolinha aberta no 0, tá? Porque o 0 não está incluso neste intervalo que vai do menos 8 até o 5. Se não botasse assim, estava errado, tá? Tem que pôr a restrição, ok? O conjunto C aqui agora, ó. O cochete virado para dentro, né? Significa que eu posso incluir o número. Então eu posso incluir o 15. O cochete virado para fora significa que eu não posso incluir. Lembrando que essa anotação é universal. Quando a gente vai fazer a notação de conjunto, é sempre chave. Quando a gente vai fazer a notação de intervalo, é sempre colchete. E isso não é porque eu estou falando. Isso é assim mundialmente. A representação de intervalo é esta, com colchete. A representação de conjunto é esta, com chaves. Ok? Então vamos representar aqui esse intervalo que vai do menos 15 até o 2, né? Ó, porque o 3 está com o colchete virado para fora, então eu não incluo ele. Então, ó, bolinha aberta no 3, bolinha aberta no 3, fechada no menos 15, porque eu posso incluir ele, e aí eu pinto este intervalo, ok? O próximo aqui, ó, o conjunto, o intervalo D fechado, né? Eu posso incluir tanto o menos 7 quanto 1. Na hora de eu fazer a representação aqui, ó, bolinhas fechadas em ambos, né? Ó, tanto no menos 7 quanto no 1. E o intervalo que eu vou pintar é esse aqui, né? Entre o menos 7 e 1. Agora, lá da primeira aula, do primeiro vídeo de intervalos, eu falei que tinha um outro intervalo que era esse aqui, né? Quando as extremidades vai de menos infinito até o mais infinito, ou seja,
eu estou incluindo todos os números reais neste intervalo, né? Então, ó, a representação dele é esta aqui. Menos infinito a mais infinito, eu pinto toda a minha reta, ok? Pinto toda a minha reta. Um outro exercício aqui, ó, agora, muito interessante, é esse aqui. Classifique cada sentença em V de verdadeiro e F de falso. Então vamos lá aqui, vamos analisar a letra A. A letra A está falando menos 18 sobre 4. Pertence ao intervalo que vai do 4 até o 5? Bom, primeiro você divide o menos 18 por 4, que vai dar menos 4,5. Menos 4,5 não está no intervalo que vai entre o 4 e o 5, né? Porque está nos números negativos até. Então, falso. Depois aqui na letra B, ó, 25 sobre 3 não pertence ao intervalo menos 1, que vai, né, de menos 1 até 8. Você divide de novo, né, o 25 por 3, que dá uma dízima periódica, 8,33333. Nessa de 8,333 é maior do que 8. Então, verdade, 25 sobre 3 não pertence a esse intervalo aí. A letra C. Π pertence ao intervalo que vai de 0 a 2π? Sim, pertence, né? Porque o π é 3,14. Aqui está 2π, né? 2 vezes 3,14 é maior do que π. Então, verdade, o π pertence a esse intervalo. Aqui tem uma pegadinha. Ó, o intervalo que vai de menos infinito até 4 está contido no conjunto dos números inteiros? Não. A resposta é não. Porque aqui eu teria que usar pertence. Eu teria que usar este símbolo. Eu não posso falar que algo está contido quando eu estou falando de elementos de conjunto para conjunto. Eu só uso o contido e o não contido, o contém e o não contém, quando eu estou falando de conjunto para conjunto, certo? Então, por isso que aqui é falso. Aqui embaixo, ó, a letra E. O intervalo que vai do 2 até o 4, né, ó, porque o colchete está virado para fora, eu não incluo o 5, contém, né, ó, lembra do símbolo de contém? O intervalo que vai de 3 até 5. Sim, né? Esse intervalo aqui, que vai do 2 até o 5, sem incluir o 5, contém o intervalo que vai do 3 até o 5, sem incluir o 3, né? Então, no caso aqui é o 4 só. Nesse intervalo aqui só tem o número 4. Porque eu não posso incluir o 3, não posso incluir o 5. Então, o número 4. E o número 4 está dentro desse outro intervalo. Então, contém. Por último aqui, ó, a letra F é o intervalo que vai do menos 8 até o 2, né, ó, sem incluir o menos 8 e sem incluir o 2. Está contido no intervalo que vai de menos 7 até 4, né? Sem incluir aqui o menos 7 e incluindo o 4. Aí você analisa, né? Do menos 8 até o... do menos 7 na realidade, né? Até o 1, não está... Até está, né? Está esse intervalo. Só que aquela coisa que eu falei do contido, né? Na hora que você vai analisar, aí você vê. A tendência era a gente colocar verdadeiro, né? A tendência era a gente colocar verdadeiro. Mas é falso porque aqui a gente está falando de elementos de conjuntos, né? Para o conjunto. Então a gente não pode usar esta representação. É importante a gente frisar bem isso, né? É importante você lembrar que se eu falar, por exemplo, 2 está contido no conjunto dos naturais, o 2 é um elemento do conjunto dos naturais, né? Só que a gente não usa o pertence. Quer dizer, a gente não usa o contido. A gente usa o pertence para falar de elemento de conjunto para conjunto. Ok, gente?